Olá pessoal, tudo bem? Aula gravada do dia 29 de setembro e eu venho com a correção de exercícios. Exercícios de prisma. Foi solicitado a página 468 da questão 26 a 32. No prisma hexagonal regular representado abaixo, cada aresta da base mede 3 cm. Em cada aresta lateral, mede 8. Calcule a medida da maior diagonal que tem como um dos extremos o vértice A. Ele que é a diagonal. E de acordo com como foi explicado para vocês na última aula, a diagonal, pessoal, ela tem que partir de um vértice e chegar ao outro vértice sem passar pela face. Então, a diagonal que refere o exercício é esse aqui, ó. Sai do ponto A, ele vai ter que chegar ao ponto oposto aí, tá? Encontrando, né? Ligando esses dois vértices, tá certo? Feito isso, pessoal, ele quer saber qual é essa medida dessa diagonal? X. Então, saindo do vértice A e chegando aqui ao lado oposto, tá? O que a gente tem aí? Eu tenho as medidas das arestas laterais e da base. Porém, pessoal, se você pensar um pouco mais, a gente consegue perceber o seguinte. Foi explicado para vocês que em todo o hexágono a gente divide em 6 triângulos equiláteros. Então, eu vou passar uma diagonal aqui, ó, da base, tá? E vou dividir esse hexágono aqui, ó, pra gente ver o que está acontecendo, ó. O hexágono se divide em 6 triângulos equiláteros. Então, se a aresta vale 3, essa também vale 3 e essa também vale 3. Se todos os triângulos são equiláteros, tudo aqui vale 3. Então, aqui também é 3 e 3. Então, na verdade, a gente tem um triângulo retângulo nessas condições aqui, ó. X, que seria minha hipotenusa, certo? X. O cateto aqui seria 8, que está representando a minha aresta lateral. Essa aresta lateral aqui é tanto do prisma quanto do triângulo. E eu tenho a base aqui, que é 6. Certo? Agora é só desenvolver o teorema de Pitágoras. Então, ficou assim, ó. X ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 64. 6 vezes 6, 36. Com isso, a gente fica com a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 vai ser 10. Então, eu posso dizer que a diagonal desse prisma aí vale 10 centímetros. O segredo é decifrar a base, tá? A da base, ela sempre se divide em 6 triângulos equiláteros, tá certo? Então, vamos lá para a próxima questão, questão de número 27. Questão 27. Um prisma reto de altura 20 centímetros tem como base 2 triângulos retângulos com catetos de 5 e 12 centímetros. A. Planificar a superfície de um prisma significa representar todas as suas faces em um mesmo plano. Nessa planificação, é usual representar cada face com um lado em comum com a outra face, como mostrado na figura abaixo, que é a planificação desse prisma. Determine a medida de x. Letra B. Calcule a área de uma base desse prisma. Calcule a área lateral e a área total. Então, pessoal, ele está dizendo para você o seguinte, que é um prisma, certo? Esse prisma é reto, ele tem altura de 20, porque a distância entre as bases é 20 centímetros. Por ser um prisma reto, a gente pode sim dizer que a aresta lateral também vale 20. Ele fala a medida dos catetos das bases, né? Já que as bases são triângulos retângulos, cada cateto vale 5 e 12 centímetros. E aí ele vem com a primeira pergunta para você determinar o valor de x. Então, pessoal, onde que está x aqui nessa figura? Se ele fala para você o seguinte, que os catetos medem 5 e 12, o 5 só pode ser aqui, ó, 5. E 12 vai ser cateto, então esse vai ser meu 12, tá? E o x vai ser a hipotenusa, tá certo? Então, analisando aqui, ó, comparando as duas figuras, fica mais fácil você perceber ainda, porque esse pedacinho aqui, ó, ele é cateto. Se o outro cateto já está aqui e vale 5, vale 12, esse aqui só pode valer 5 e, como consequência, o outro lado é o x,
tá certo? Então, o x que ele quer é a hipotenusa. Então, vamos lá. Para encontrar o valor de x da hipotenusa, vai ficar assim. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, desenvolvendo aqui, vai ficar x ao quadrado é igual a 25 mais 144. 25 mais 144 vai te levar para 169. X é igual a raiz de 169, que é mais ou menos 13, mas para efeito de geometria, só posso considerar o valor positivo. Então, a gente acabou de encontrar o valor de x. Letra B. Na letra B, pessoal, ele quer a área da base do prisma. A questão afirma aí para você que a base são triângulos, né? Então, ele quer a área do triângulo. De acordo com o que foi explicado já para vocês, a área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Então, a base do meu triângulo vai ser 5, vezes a altura, que vai ser 12, tudo isso dividido por 2. Vou simplificar o 2 com 12 e deu 6. Com isso, a gente tem que a área só pode ser 5 vezes 6, 30 centímetros quadrados, né? Na letra C, ele fala o seguinte: calcule a área lateral. Lateral é tudo que está em volta. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 3 retângulos, tá, pessoal? Vamos separar aqui para vocês enxergarem. Eu tenho esse retângulo aqui, de uma lateral. Eu tenho também esse retângulo da frente, ó. Isso tudo é a área lateral, tá? Tudo que está em volta. E aqui não dá para a gente riscar, né? Mas vocês sabem que tem um outro retângulo aqui. Então, a área lateral, ela é formada por 3 áreas. Área 1, área 2 e área 3. Tá certo? Vou chamar aqui de área 1, esse aqui de área 2, e o que a gente não tá vendo aqui escondido vai ser a área 3. Todas elas são retângulos. A área lateral é igual. Área 1 é um retângulo, base vezes altura. Mas qual é a altura desse retângulo? Ele fala que a altura é 20, pessoal. Então, aqui a aresta lateral vale 20. Então, ficou a base, que é 5, vezes a altura, que é 20. Mais, segundo, o próximo retângulo vai ser a área da base, que é 12, vezes a altura, que também é 20. E, por fim, a área 3. A área 3, a base é um retângulo, que é a medida de x, que a gente já encontrou na letra A, vezes a altura, que é 20 também, certo? E agora, gente, continha, né? Então, ficou assim, 5 vezes 20, 100. 12 vezes 20 vai dar 240. 13 vezes 20 vai dar 260. Então, ficou que a área lateral é igual 100 mais 240 mais 260. Fazendo as contas, vocês vão descobrir que a área lateral é igual a 600 centímetros quadrados. Muito fácil. Letra C. Na letra C, ele quer o seguinte: calcule a área lateral, que foi o que a gente já fez, né? Calcule a área total, que é o que está faltando agora. Então, letra D, a área total. A área total é formada por 2 bases, então tem que colocar aí, ó, a área da base. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Essa área lateral aí, pessoal, ela é formada por todos esses 3 retângulos aqui, ó, que a gente já calculou, né, a área lateral. A gente já calculou isso daí. Então, ficou assim. A área total é 2 vezes a área da base. A área da base a gente já calculou, vale 30. Mais a área lateral. A área lateral aí a gente também já calculou e vale 600. A área total é igual a 2 vezes 30, 60, mais 600. 600 mais 60, 660 centímetros quadrados. E aqui a gente finaliza aí a correção da questão número 27. Vamos lá, próxima questão, 28. 28, a figura abaixo representa um prisma pentagonal reto. Calcule a área lateral e a área total desse prisma.
Pessoal, ele já falou para você que é um prisma pentagonal, ou seja, a base é esse pentágono aqui, tá? Não tem como a base ser esse retângulo, como muitos alunos ainda pensam, tá? Então, a área lateral vai ser tudo que não é base, ou seja, a gente vai tirar os pentágonos e vai calcular a área dos retângulos. Com isso, a gente tem aqui a área 1, que é esse retângulo aqui. Observa que esse retângulo que tem dimensões 20 por 12, ele é idêntico aqui, ó, 12 por 20. Ele é idêntico a esse. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular a área 1 duas vezes, tá certo? Depois que eu calcular a área 1, depois no final multiplicar por 2, eu vou calcular esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui vai ser a minha área 2. E, novamente, a gente observa que essa área 2 tem a mesma dimensão dessa aqui de trás. Então, a gente vai calcular a área 2 e vai multiplicar por 2. E a última parte da minha área lateral é esse retângulo que ficou aqui embaixo, ó. Esse retângulo tem dimensões 15 por 20. Eu vou chamar ele de área 3, tá certo? Então, vai ficar assim. A área 1 vai ser base, que é 20, vezes a altura, que é 12. E aí, 20 vezes 12 vai dar 240 metros quadrados. E guarda essa resposta. A área 2, pessoal, vai ser esse retângulo aqui de dimensões 20, porque esse aqui é 20, aqui também tem que ser 20, né? Então, vai ficar 20 vezes 10, que vai me levar para 200 metros quadrados, certo? E, finalmente, a área 3. A área 3 é esse retângulo de baixo aqui, ó, 15 por 20. E isso vai dar 300 metros quadrados. Não se esqueça que a área lateral tem duas partes iguais, então vou fazer 2 vezes área 1, mais 2 vezes área 2, mais área 3. Então, a área lateral vai ser 2 vezes 240, mais 2 vezes 200, mais 300. Logo, a área lateral vai ser 480, mais 400, mais 300. E aí, você conclui que a área lateral vai dar 1.180 metros quadrados, certo? E aqui a gente fecha a área lateral. Agora, a gente tem que pensar na área total. Na área total, pessoal, a gente vai pegar o quê? Vai dividir esse prisma aí, esse pentágono, em duas figuras. Então, para isso, eu vou passar uma reta aqui embaixo, formando um retângulo e um triângulo. Calcular a área do retângulo, pessoal, é extremamente fácil. Por quê? Porque você tem a base e tem a altura. Tá fácil. O problema é esse triângulo aqui. Por quê? Porque a gente não tem a altura dele. Então, a gente tem que investigar quanto que é essa altura. Para investigar quanto que é essa altura, eu vou desenhar esse triângulo aqui um pouco maior para vocês entenderem do que se trata. Aí vai ficar assim. Eu tenho um triângulo mais ou menos com essa estrutura, mais ou menos com essa ideia. Pronto, então aqui eu tenho o meu triângulo, e como eu disse, a gente vai ter que encontrar essa altura aqui. E para encontrar essa altura aí, pessoal, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. Nessa figura menor, a gente percebe claramente que a base do meu triângulo é 15. Se eu dividir por 2, esse trecho aqui passou a ser o quê? 15 sobre 2, certo? Agora, eu tenho esse trecho aqui que vale 10. Como consequência, esse aqui também vai valer 10, tá certo? E aí, por Pitágoras, a gente vai descobrir essa altura. Aí vai ficar assim, 10 ao quadrado é igual a 15 sobre 2 ao quadrado, mais h ao quadrado. 10 vezes 10 dá 100. 15 vezes 15, 225 sobre 4, mais h ao quadrado. Vou passar o 225 para o outro lado, então ficou 100 menos 225 quartos, mais h ao quadrado. Tirando o MMC, ficou 4, dividido por 1, 4, vezes 100, 400, menos 225, isso é igual a h ao quadrado, certo? H ao quadrado vai ser igual a 400 menos 225, vai dar 175, sobre 4. Porém, a gente só quer o h, então eu vou ter que tirar a raiz de 175 quartos.
Porém, raiz de 175 exata não tem, então eu vou ter que fatorar. Não vai dar por 2, não vai dar por 3, só vai dar por 5, que dá 35, ainda por 5 dá 7, por 7 dá 1. Então, esse cálculo aí vai ficar o seguinte: tirando a raiz de 175, tudo que está ao quadrado tem que sair da raiz, certo? Daqui, ó, 5 ao quadrado vezes 7. E raiz de 4 é 2. Com isso, eu chego à conclusão que a altura vai ser 5 raiz de 7 sobre 2 metros. Essa vai ser a nossa unidade de medida. Isso tudo para descobrir somente, pessoal, a altura, tá? A gente ainda não calculou a área do triângulo. Agora, a gente vai para a área do triângulo. Então, a área do triângulo. A área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. O nosso triângulo, a base é 15, então vou colocar aqui, ó, a base é 15, vezes a altura, que é essa aqui, ó, que a gente acabou de achar. Tudo isso dividido por 2. Então, 15 vezes 5 vai dar 75, raiz de 7 sobre 2 dividido por 2, ou seja, uma divisão de fração. De acordo com a regra, a gente tem que escrever a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Com isso, a gente chega à conclusão que a área do triângulo é 75 raiz de 7 sobre 4 metros quadrados. Porém, essa é a área do triângulo. Lembra que a nossa base ele é um pentágono? Agora eu vou ter que somar com a área do retângulo. Agora sim a gente vai começar a fazer o cálculo de fato, tá bom? Então vai ficar assim, pessoal. A área da base vai ser a área do triângulo mais a área do retângulo. A área do triângulo a gente acabou de calcular. Vai ser essa daqui, ó. A área da base vai ser 75 raiz de 7 sobre 4, mais a área do retângulo, que é 12 vezes 15. Essas são as dimensões do retângulo. Portanto, a área da base vai ser igual a 75 raiz de 7 sobre 4, mais 180, que é esse produto aqui, tá certo? Agora é conveniente a gente tentar dar uma melhorada nesse cálculo. Para isso, eu só vou tirar o MMC aqui, tá? Então, a área da base é igual a 4, que é o MMC. 4 por 4 dá 1. 1 vezes 75 dá 75 raiz de 7, mais 4 por 1, 4. 180 vezes 4 vai dar 720. E isso, metros quadrados. Agora sim, a gente descobriu a área da base. Agora, finalmente, está faltando a área total. A área total vai ter que ser a área da base. Essa aqui é uma base, tá? Uma base. Agora eu tenho que calcular a área total, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral, certo? Então, vamos lá. Área total. Finalmente, a área total. A área total do prisma, pessoal, o que tem que ser? Tem que ser a área total, tem que ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Eu já coloquei os cálculos aqui para ficar mais fácil para a gente substituir. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base. Ó, tudo isso era a base, mas é uma base, só que a gente tem que fazer 2. Então, 75 raiz de 7 mais 720 dividido por 4. Área da base mais a área lateral. Para facilitar a nossa vida, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar esse 4 com esse 2, vai ficar só um 2 aqui embaixo. Fica bem mais fácil para a gente desenvolver o cálculo, certo? Então, ficou assim, a área total do prisma vai ficar 75 raiz de 7 mais 720, tudo isso sobre 2, mais 1180. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou ter que tirar MMC para poder somar com esse 1180. Então, a área total vai ser 75 raiz de 7 mais 720, tudo isso sobre 2, né? Mas o MMC é 2.
E se é no MMC2, vai ficar assim. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1.100 vai dar 2.360. E agora a gente vai dar uma reduzida nisso aqui. Então, a área total vai ficar 75 raiz de 7 mais 2.360 mais 720 vai dar 3.080. Tudo isso dividido por 2. Provavelmente, vocês não encontraram essa resposta como oficial. Por quê? Porque ele colocou fotão em evidência, então ele deu uma reduzida. Se você pegar direto 3.080 e dividir por 75, pessoal, vai dar número quebrado, vai dar número racional, então não interessa pra gente. Então, eu vou ter que buscar um número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. E esse número é o 5, porque todo número terminado em 0 e em 5 dá para dividir por 5. Então, colocando 5 em evidência, vai ficar assim, 75 dividido por 5 vai dar 15. Então, ficou 15 raiz de 7 mais 3.080 dividido por 5 vai dar 616. E tudo isso dividido por 2 metros quadrados. E assim a gente finaliza a área total do prisma. Uma questão bem trabalhosa, né, pessoal? Mas tem que saber desenvolver esses cálculos, tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Questão 29. Cada uma das bases de um prisma reto com 10 centímetros de altura é um trapézio isósceles com 5 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros e 12 centímetros. Calcule desse prisma a área lateral e a área total. Então, vamos lá, pessoal. Ele afirma para você que é um prisma reto. Esse prisma ele tem 10 centímetros de altura. Ele é um trapézio com os lados 5, 5, 6 e 12. E ele quer a área lateral e a área total. Então, vamos lá para o mais fácil. Área lateral. Primeiro, vamos analisar nossa figura e perceber o que é a área lateral. Lateral, pessoal, é tudo que está em volta, ou seja, tudo que não é base. Eu vou dar um destaque na base, ó. Esse trapézio aqui é uma base que é igual a esse trapézio aqui de baixo também, tá certo? Então, lateral é só o que sobrou aí, tá certo? E aí, professora, como que a gente faz para calcular a área lateral, né? A área lateral é o que sobra, tudo que não for trapézio, né? É a área lateral. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a área 1, igual eu fiz na questão anterior, área 1, área 2, e peraí, será que eu escrevo área 3 aqui, gente? Não. Por quê? Porque essa área 1 aqui, pessoal, é igualzinho a essa área 3. Então, melhor deixar área 1. Só que eu só coloquei os retângulos à frente. A gente ainda tem os retângulos lá de trás, que eu vou colocar aqui A4, tá certo? Então, vai ficar 2 vezes a área 1, que são iguais, mais a área 2, mais a área 3. Área 1, vamos lá? Área 1 é um retângulo, base vezes altura, 5 vezes 10, 50 centímetros quadrados. Área 2, pessoal, também é um retângulo, base 6, altura 10. Isso te leva para 60 centímetros quadrados. Área 3, aí, essa área 3 aqui eu chamei de área 4, pessoal, é área 3. Essa área 3 é aquele retângulo grandão lá de trás. Esse retângulo grande aí, a base dele, gente, vale 12, certo? Vezes a altura, que vale 10. Isso vai te levar para 120 centímetros quadrados. Porém, a área 1, ela tem que ser multiplicada por 2. Então, a área 1 vai ser multiplicada por 2. Isso vai ter 2 vezes 50, isso vai te levar para 100 centímetros quadrados. Então, a área lateral vai ser 2 vezes a área 1, que é 100, mais a área 2, que deu 60, mais a área 3, que deu 120. Então, ficou 100 mais 160, mais 120, que dá 280 centímetros quadrados. Pronto, terminamos o nosso primeiro cálculo. Bem tranquilo, né? Muito, muito fácil. Agora, eu vou calcular a área da base.
Pessoal, a área da base é um trapézio, tá? Esse trapézio aqui, ele vai ter uma base maior, uma base menor e dois lados aí são iguais, assim, ó, desse formato. Ele fala que os lados do trapézio são 12, 5 e 5, porque é isósceles, então de um lado é 5, do outro também é 5. E a base menor só pode ser 6. E agora a gente vai calcular a área dessa base. A fórmula da área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. O que a gente observa? Que a gente não tem altura. Então, primeira providência é descobrir o valor dessa altura. E como que a gente vai descobrir? Pessoal, Pitágoras. Olha só. Primeiro, eu vou dividir aqui, ó, a alta altura do outro lado, que, claro, é idêntica à primeira. Pessoal, se tudo isso aqui vale 12, esse trechinho aqui vale 6, então aqui também vale 6. Se tudo vale 12 e esse trecho vale 6, então eu tenho que dividir os outros 6 que sobraram em duas partes. Então aqui só pode ser 3 e 3. E aí eu acho que ficou de graça nessa altura. Todos enxergam já um triângulo pitagórico. Então a altura vai ser 4 centímetros. Portanto, a área da base, vamos lá, a área da base vai ser a área do trapézio. Então, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, isso vai dar 12 mais 6 vezes 4 dividido por 2. Para facilitar as coisas, vou simplificar esse 2 com esse 4 e sobrou só um 2 aqui. Então, 12 mais 6 dá 18. 18 vezes 2. 18 vezes 2 vai dar 36 centímetros quadrados. Somente isso. A área da base, tá certo? Voltando à pergunta, calcule a área lateral? Já calculamos. Calcule a área total. Não terminamos a questão, pessoal. Tem que fazer a área total. E de acordo com como foi explicado para vocês, o que seria a área total? A área total do prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral, certo? Então, vai ficar assim. A área total é 2 vezes a área da base, que a gente já viu que é 36, mais a área lateral, que a gente já calculou aqui e deu quanto? 280. Então, a área total vai ser 2 vezes 36 dá 72, mais 280. Logo, essa área total só pode ser 352 centímetros quadrados, tá certo? E aqui a gente finaliza aí a questão de número 29. Vamos lá para a questão 30. Questão 30. Em um prisma quadrangular regular, cada aresta da base mede 5 e cada aresta lateral mede 8. Calcule a área da face lateral, a área da base, a área lateral e a área total. Então, vamos lá, por partes aí, né, pessoal? Ele quer uma face somente. Se é um quadrangular regular, significa que a base é um quadrado. Então, todos os lados são iguais. Então, a área, letra A área de uma face é a área de quê? De um retângulo só. Então, aqui é 5, esse lado é 5, 5 e 5, já que é quadrangular regular. Então, a fórmula é base vezes altura, que é a fórmula do triângulo, do retângulo. Base 5 vezes 8, então a gente chega à conclusão que a área da face é 40 centímetros quadrados. Só isso. Letra B. A área da base, pessoal, a área da base é a área do retângulo, do quadrado, né? Já que é quadrangular. E a área do quadrado é dada por L ao quadrado. Então, vai ficar 5 ao quadrado. E isso vai te levar para uma área de base igual a 25 centímetros quadrados. Beleza. Letra C. Ele quer a área lateral, ou seja, todos, né? Pessoal, se é quadrangular regular, se ele é regular, significa que todos os lados aí da base são iguais. E isso implica em quê? Que cada face aqui, gente, do meu prisma, elas são iguais. Se eu já calculei uma face,
Então, basta multiplicar por 4, já que a área lateral ela é formada por 4 áreas de face. Então, vai ficar assim, ó, a área lateral é igual a 4 vezes 40. Logo, a área lateral só pode ser 160 centímetros quadrados. E, por fim, letra D, a área total. A área total, pessoal, é o quê? É a área de duas bases mais a área lateral. A área total vai ser 2 vezes a área da base, que a gente já calculou, que é 25, mais a área lateral, que é 160. A área total ficou 2 vezes 25, ficou quanto? Ficou 50, mais 160. E fazendo essa soma, você descobre então que vai dar 210 centímetros quadrados. Muito, muito fácil. Vamos lá para a questão 31. Questão 31. Em um prisma triangular regular, cada aresta da base mede 6. Então, cada aresta da base mede 6 e cada aresta lateral vale 7. Calcule desse prisma uma face lateral. Letra B, a área da base. Letra C, a área lateral. E letra D, a área total. Então, se ele fala para você que é regular, pessoal, significa que as áreas das faces, né, laterais aí também são iguais, tá certo? Somente quando o prisma é regular. Então, calcular uma face tá moleza, né? A área da face vai ser a área do retângulo. E esse retângulo tem que medida 6 de base e 7 de altura. Então, a área da face só pode ser 42 centímetros quadrados. Agora vamos para a área da base. Se é triangular regular, significa que todos os lados aqui são iguais. Então, eu vou buscar quem, gente? A área do triângulo equilátero, que é dado por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base é igual a 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 6 é 36. Então, ficou 36, raiz de 3 sobre 4. Simplificando aqui 36 e 4, eu chego à conclusão que a minha área de base vai ser 9, raiz de 3 centímetros quadrados. Somente isso. Letra C, área lateral. A área lateral é igual ao quê? São 3 retângulos iguais, então 3 vezes a área da face. A área lateral é 3 vezes 42. 3 vezes 42 aí, pessoal, vai dar um total de 126 centímetros quadrados. E, finalmente, letra D, área total. A área total vai ser sempre 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, que a gente já calculou, 9 raiz de 3, mais a área lateral, que é 126. Logo, a área total aí só pode ser o quê? 18 raiz de 3 mais 126. Pessoal, sempre procure colocar fator em evidência para facilitar. Como que eu vou descobrir qual é o fator em evidência? Primeiro, eu vou dividir aqui, ó, 126 dividido por 18 e dá exatamente 7. Então, significa que eu vou colocar o 18 em evidência. Então, ficou 18 raiz de 3 dividido por 18 vai dar 7. E vai dar 7 raiz de 3. Somente isso, certo? É errado, pessoal. 18 raiz de 3 dividido por 18 dá só raiz de 3. Só isso, certo? E finalmente aqui, 126 dividido por 18, aí sim dá o 7. E essa vai ser a nossa resposta da área total. Sempre coloque fator em evidência, tá certo? E vamos lá para a nossa última questão, questão 32. Questão 32. Cada aresta lateral do prisma regular mede 12 decímetros. E cada aresta da base
mede 8 decímetros. Calcule a área de uma face, a área da base, a área lateral e a área total. Então, vamos lá. Ele afirma aqui que a aresta lateral mede 12, a própria figura já está te induzindo aqui. A aresta da base vale 8, agora a gente está falando de um hexágono. Então, vamos lá. Letra A área de uma face. Pessoal, uma face é um retângulo, tá? Sempre um retângulo. E esse retângulo tem dimensões 8 por 12. E aí, a área da face só pode ser 96 decímetros quadrados. Letra B, a área da base. Pessoal, é conveniente que você já saiba de qual é a fórmula do hexágono, tá? A área do hexágono é dada por 6 vezes ao lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ou seja, ele é a área do triângulo, tá? Equilátero, que a gente já calculou, só que são 6, e eu já mostrei isso para vocês. Todo hexágono vai se dividir em 6 triângulos equiláteros. Então, a gente vai calcular a área de um triângulo equilátero e depois multiplicar essa área por 6. Somente isso, tá certo? Então, vai ficar assim. A área do hexágono é dada por 6 vezes o lado. O lado do hexágono é 8. 8 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Tá? Sempre que possível, eu sugiro que você simplifique, tá? Porque acaba ficando mais fácil aí o cálculo. Mas aqui eu vou fazer assim, ó. A área do hexágono é igual a 6 vezes 8 vezes 8 é 64. Raiz de 3 dividido por 4. Porém, eu sei que 64 e 4 são divisíveis. Então, isso me leva a pensar aí que 64 dividido por 4 dá 16. Então, a área do hexágono ficou 6 vezes 16, raiz de 3. E 6 vezes 16, pessoal, vai te dar 96. A área do hexágono vai ser 96, raiz de 3 decímetros quadrados. Então, a área da base já foi. Agora, a área lateral. Se é um prisma regular, pessoal, hexagonal regular, significa que eu tenho 6 retângulos iguais. Então, a área lateral é 6 vezes a área de uma face. A área lateral é 6 vezes uma face, que é 6 vezes 96. E 6 vezes 96 vai dar 576 decímetros quadrados. E, finalmente, a área total. A área total de qualquer prisma é sempre 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área total vai ser 2 vezes 576. Área da base. A base deu 96 raiz de 3. 2 vezes a área da base mais a área lateral, que de fato é 576. Então, vai ficar assim. 2 vezes 96 dá 192, raiz de 3, mais 576. Sempre tente simplificar, pessoal, colocar na forma reduzida, ou seja, colocar fator em evidência. Primeiro, eu vou dividir esse número por esse. Se der para fazer a divisão normalmente, você descobrir que é divisível, é por esse número que a gente vai ter que fazer o fator em evidência. 576 dividido por 192, pessoal, dá 3. Então, dá para colocar 192 em evidência. Então, a área total é igual a 192 em evidência. Aí ficou 192 raiz de 3 dividido por 192 vai dar exatamente 3, como a gente vai dar raiz de 3, né? Porque é tudo, é 192 raiz de 3, né? Dividido por 92 vai dar raiz de 3. E, finalmente, 576 dividido por 92 vai dar 3. Então, decímetros quadrados, colocando aqui embaixo. E essa vai ser a nossa área total, certo? E aqui eu finalizo a correção dos exercícios de prisma. E vou deixar esses dois aqui, ó, para vocês tentarem fazer, para ver se ficou bem claro a definição aí de prisma para a área total, área lateral e área da base, tá certo? Obrigada e até mais.